galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Peço a inscrição de vocês aí no canal, né? Aqui no YouTube. Se gostar do conteúdo, dá um like ou dislike, interage aí comigo, que eu sempre respondo aos comentários, né? Plataformas Kawaii, TikTok também, Instagram, mesmo nome, Vasco e Análise. O assunto de hoje, terça-feira, dia 3 de outubro, é matéria do GE, né? Falando sobre SAF, sobre a SAF do Vasco, né? Eu aí nos meus vídeos sempre falei que eu não tinha ainda uma definição fidedigna, conclusiva, se era para o Vasco ter sido vendido ou não. Se realmente o Vasco não poderia se auto-organizar, como o Flamengo se auto-organiza, como o Fluminense está aí disputando Libertadores de forma reiterada, né? Outros times grandes também aí, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que se mantém sem ser SAF. Então o primeiro ponto é esse. A gente realmente precisava ter sido vendido o futebol 100%, na verdade foi 70%. Era necessário vender o futebol sob argumento de vamos fechar as portas? Ou se ao longo dos anos, até notadamente com o Salgado agora, não houve essa situação, esse encaminhamento, essa destruição, essa aniquilação do Vasco para vendê-lo? Esse é um ponto. Então o primeiro ponto havia necessidade de o futebol do Vasco ser vendido? Somos tão incompetentes assim? Somos não, né? Eles são tão incompetentes assim, diretoria, presidência do Vasco? Não tinha outro caminho? Tinha que ser vendido? Ou, como eu já falei aqui, fizeram isso para que o Vasco chegasse a um ponto de, na mídia, né, se passar essa mensagem: olha, se não vender, fecha as portas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era a 777 a melhor opção? O Vasco estudou o mercado. A 777 era a melhor opção? Não tinha outra? Gente com expertise, com anos de mercado, de esporte, com anos de futebol, porque a SAF não tem isso. Ela não tem anos de esporte, não tem anos de futebol. Ela não tem essa experiência. A experiência dela é com seguro, né? Compra e venda de massa falida e seguro. Então esses são os pontos aí, né? E agora, voltando aqui para a matéria do GE, que fala sobre a possibilidade de o Vasco retomar as ações do Vasco, ou melhor, da diretoria do Vasco, da associação do Vasco, do CRVG, retomar as ações do Vasco, do futebol do Vasco, para si. Esse é o ponto. O GE solta uma matéria na qual ele fala: olha, há a possibilidade aí do Vasco retomar um grande número de ações, há a possibilidade da diretoria, da associação do Vasco, CRVG, retomar uma grande quantidade de número de ações aí, né? Um número de ações bem grande. O Vasco, de novo, para a associação por inadimplementos da 777, há uma possibilidade. Olha, há o chamado bônus de subscrição. Se a SAF não fizer isso, ou melhor, a SAF não fez isso, e se não continuar fazendo, se não fizer isso, o Vasco pode retomar aí, através do bônus de subscrição, e retomando as ações, até voltar para si a associação CRVG, a totalidade das ações que estão hoje com a 777. O GE está dizendo isso. O engraçado é que o contrato era sigiloso, ninguém
ninguém sabia de absolutamente nada e agora o GE sabe? Bom, então vamos colocar aqui em xeque essa situação. Há a possibilidade sim, a SAF tinha que ter feito um aporte de tanto até o dia 2 de setembro. Tinha um prazo limite até dia 23 de setembro. Agora tem um prazo fatal de dia 5, hoje é dia 3. Cada dia há uma postergação, aumentando o prazo aí para a SAF fazer o aporte de 120 bilhões, né? Sendo que lá atrás, quando o Vasco negociou, quando a associação negociou a venda para a SAF, no seu plano na sua plataforma de governo para o clube do Vasco, para o futebol do Vasco, não, vamos colocar 70 milhões aqui no Vasco, não era do Salgado e companhia, era da 777, já visando a venda, né, que tudo ia dar certo. Então tem essa situação aí. A SAF agora, o Vasco, segundo o GE, tem possibilidade de perder ações do Vasco, do futebol do Vasco, para a associação, por inadimplementos de situações, né? Mas um ponto muito interessante disso aí, eu já vou entrar na política, não na política podre, mas no en passant. A associação do Vasco jamais, em tempo algum, fiscalizou o que a SAF tinha a obrigação de fazer. Será que não fiscalizou para chegar a esse ponto que chegou agora, para um dia retomar as ações? Creio que não. Seria muito engenho da associação, do Salgado. E eles só não fiscalizaram absolutamente nada. Para quê? Porque 70% é da SAF, 30% é deles, o oba-oba, passou lá a venda e a fiscalização nunca ocorreu. E nunca vai ocorrer. Então agora, em novembro, novas eleições ocorrerão. Então, olho vivo, vai continuar votando na situação? Vai continuar votando num grupo para a associação que não fiscaliza a SAF? O que ela fez em São Januário, que ela não fez em São Januário, Gramado, estádio, arredores, né, em torno, que ela não fez no CT, idem, gramados, arredores, em torno, num elenco melhor, num time melhor, porque você não faz um time melhor sem pegar peças de um elenco melhor, já falei isso aqui em outros vídeos. Então há esse ponto aí que a gente tem que conversar, né? Era necessário totalmente a venda, e blá 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 e tal, e chegamos onde queria. Pedrinho é apontado aí como forte candidato. Já declarou no Flow lá, no podcast, que não é contra a SAF. Deveria ser, pelo menos a essa SAF. Se ele não é contra a SAF, ok, mas essa SAF que nada fez, e que se ele vai entrar como presidente amigo, sem fiscalizar, complicado, a gente já fica aqui com um problema na cabeça, né? Pedrinho diz que não é situação, mas oposição também não é. Que se ele entra já dizendo que não vai brigar com a SAF, já deveria ter brigado, né? Os aportes que eram para ter sido feitos lá atrás, não tem planilha de nada, o que foi pago, o que não foi pago, os valores que recebeu com Pedro Raul e Ignaldo, tudo isso aí. Não vou falar nesse vídeo aqui, vou terminar por agora. Estou soltando vídeos muito longos, então vou fechar esse vídeo aqui só dizendo o seguinte: olho vivo no que o GE falou, olho vivo nas eleições agora em novembro, para que a gente não fique mais um ano como a gente está agora, na zona do rebaixamento. Acabamos de voltar, né? E já estaríamos sábado no jogo. A gente já estaria sábado, porque sábado teria encontro de dois que, se empatassem, já passariam o Vasco. Então é isso. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.